Primeira aula de matemática para todos. Aqui quem fala é a professora Letícia Vieira Guimarães. Sejam bem-vindos. A matéria de hoje faz parte das potências matemáticas. O assunto, a primeira parte, são os expoentes. A segunda parte é radiciação, que também engloba esse primeiro assunto. Temos aqui a potência, uma potência matemática, e as suas partes. Essa potência se fala, então, 5 elevado a 3, ou 5 elevado ao cubo. O 5 é denominado base, a base da potência. E o 3 é denominado expoente, o expoente da potência. Então, temos ali o exponencial, ou a potência 5 elevado a 3, tem base 5 e expoente 3. Isso quer dizer que 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. O 5 aparece 3 vezes, né? Então, é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, como vocês veem ali. Agora, vamos generalizar? Se A for a base, né, um número que é a base da potência, N será o expoente desta potência, certo? E teremos aí representações numéricas, alfanuméricas, que generalizam essa potência matemática. Então, vamos fazer exercício. O exercício 1, como um exemplo e também como um exercício para vocês fazerem no caderno. Vamos ver. O exercício 1, item A. Qual o valor da potência com a base igual a 2 e expoente igual a 3? Então, escrevam aí no caderno. A base é 2, o expoente é 3. Escrevam, então, de forma matemática, naquele formato A elevado a N, onde A é a base e N é o expoente. A base é 2, o expoente é 3. Escrevam aí e efetuem os cálculos, certo? B. Qual o valor da potência com uma base igual a 3 e o expoente igual a 2? Então, escrevam aí a base 3, expoente 2 e efetuem os cálculos no caderno. C. Qual é o valor da potência com o expoente igual a 4 e a base igual a 5? Então, coloquem aí a base igual a 5, expoente 4, anotem no caderno. Neste momento, vocês dão uma pausa no vídeo e efetuem esses cálculos no caderno e depois continuem a assistir este vídeo, ok? Pausa. Agora, para vocês compararem o resultado que vocês obtiveram e que está escrito no caderno, comparar com meus cálculos aqui. Vamos ver. A base é 2, o expoente é 3, então temos 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, ou 2 na terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, 2 na terceira é igual a 8. Se vocês obtiveram esse resultado, muito bem. Agora, temos aqui 3 elevado ao quadrado, ou elevado a 2. Temos 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9. Se vocês acertaram, muito bem, estamos num caminho bom, né? Agora, expoente igual a 4, base igual a 5. A base é 5, que deve ser, então, esse formato. 5 elevado à quarta, ou elevado a 4, né? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5.
5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Então, temos aqui 5 elevado à quarta, né? 5 na quarta, é 625. Muito bem. Então, agora, temos aqui, então, a continuação do exercício 1, com a questão D. Qual o valor da potência com a base igual a menos 2 e expoente igual a 3? Temos agora uma situação em que a base é negativa e o expoente é ímpar, né? Nós temos, então, aqui a seguinte: qual o valor da potência com a base igual a menos 3 e o expoente igual a 4? Nós temos uma situação em que a base é novamente negativa, mas o expoente é par. Qual é o valor da potência com o expoente igual a 1 e a base igual a 53? Temos novamente uma base, um expoente 1 e uma base alta. Então, vocês anotem isso aí no caderno, dão uma pausa, façam, efetuem e depois voltem para ver os resultados. Pausa. Ok. Então, vamos continuar aqui para ver se vocês acertaram. Temos aqui menos 2, a base, elevado à terceira. Dá menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Eu não botei o mais ali porque só atrapalha, né? É positivo, a gente não precisa colocar o mais. Vezes o menos 2. 4 vezes menos 2 deu menos 8. Certo? Agora, e a base menos 3, o expoente 4. Então, menos 3 no expoente 4 deu menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Eu peguei e fiz aqui menos 3 vezes menos 3, 9. Menos 3 vezes menos 3, 9. 9 vezes 9, 9 positivo, menos, menos, mais. Menos, menos, mais. Mais com mais, né? Mais vezes mais, dá mais. Mais 81. Então, preste atenção. Quando a base for negativa, o expoente é par ou é ímpar? Se é par, dá um número positivo. Se é ímpar, dá um número negativo. Né? Vocês escrevam aí no caderninho. E a base 53 com o expoente 1 dá 53, porque não pode, então, multiplicar por nada, né? 53. Isso quer dizer que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ok? Vamos para o exercício 2. No exercício 2, nós temos também as questões. A questão A, qual é o valor da potência com a base igual a 1, base igual a 1 e expoente igual a 3. Escrevam aí no caderno. B, qual é o valor da potência com a base igual a 1 e o expoente igual a 20? Anotem aí no caderno. C, qual o valor da potência com o expoente igual a 4 e a base igual a 10? Agora, então, vocês dão uma pausa e escrevam e façam no caderno esse exercício 2. E depois verifique o resultado aqui, continuando o vídeo. Pausa. Então, agora voltando para ver o que vocês conseguiram, nós temos aqui a base igual a 1, expoente 3, ficou 1 elevado à terceira. Ficou 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1, 1. O resultado é 1. 1 na terceira é igual a 1. Já desconfiava? B. Qual o valor da potência com a base igual a 1 e o expoente igual a 20? Fica assim, né? 1 elevado a 20 é 1 vezes 1, 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 vezes 1.
né? Então, é sempre 1, né? 1 na 20 é igual a 1. Já desconfiaram que o 1 elevado a qualquer número é 1? Não tem outra resposta que não seja essa, né? O 1 com expoente qualquer, a resposta sempre é 1. Agora, C. Qual é o valor da potência com expoente igual a 4, que a base é igual a 10? Vamos ver o que vocês fizeram. Será que é igual a isso? 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Vezes 10 é 1000. 1000 vezes 10 é 10.000. Muito bem, então temos que 10 elevado à quarta é 10.000. Esse aqui também dá para observar que tem um padrão acontecendo aqui nesse momento. Vejam, 4, 10 elevado à quarta, expoente 4, nos leva a ter um número com 4 zeros, não é? 1 acompanhado de 4 zeros. Isso aí vai ser tratado quando nós estudarmos a potência de 10 também. Mas vocês já podem ir sacando por agora que as coisas acontecem desta forma quando for uma potência de 10. Por isso que é importante trabalhar a potência de 10 para facilitar os nossos cálculos. As propriedades, né? As propriedades, aqui eu coloquei 7 propriedades que vocês devem, então, ter em mente toda vez que for trabalhar com potências, com operações exponenciais, né? Aqui nós temos dois números, A na M e vezes A na N, na propriedade 1, né? A é a base e M é o expoente. Depois, a base e N o expoente. Nós temos dois números multiplicando com a mesma base. Então, se é a mesma base, a gente só tem que somar os expoentes e temos a resposta, certo? Então, tá aqui. Quando há multiplicação de potências de mesma base, mantemos a mesma base. A base A permanece, vejam. E somamos os expoentes. Os expoentes M e N são somados, M mais N. Propriedade 2. Propriedade 2 nós temos A vezes B, são dois números multiplicados que são elevados à mesma potência, N, né? Então, essa potência N, ela é elevada, ela é distribuída aos dois números. Então, A fica A elevado a N vezes B elevado a N. Então, vejam, uma exponencial cuja base é uma multiplicação, veja, a base é uma multiplicação, né? É igual à multiplicação das bases, sendo todas as bases elevadas ao mesmo expoente. Tá vendo? Então, o A elevado a N vezes B elevado a N. Temos a terceira propriedade, que é, então, uma continuação da segunda. Nós temos um número, um expoente elevado a outro expoente. Quando um expoente é elevado a outro expoente, nós temos que A, então a base, tem seu expoente multiplicado pelo expoente de fora, não é? Um exponencial elevado a outro expoente mantém a sua base, a base é a mesma, é o A, e tem seu expoente igual à multiplicação dos dois expoentes. Vejam, a propriedade 1 é a soma, a propriedade 3 é a multiplicação, né? A propriedade 4, nós temos ali uma divisão de dois expoentes com a mesma base, né? E quando acontece isso, o expoente da base do número expoente, da potência que está no denominador, embaixo, né? No denominador, essa potência, ela recebe o sinal negativo, né? Invertido, né? Inverte
o sinal do expoente que está no denominador. Então, vamos ver. Quando há divisão de potências de mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Vocês devem anotar tudo aí no caderno. Vocês copiem essas propriedades, dão uma parada e copiem. Vamos copiar. A propriedade 5, então, tem uma divisão cujo os números são diferentes, né? Nessa divisão. E são elevados a n. Então, isso se distribui tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, o numerador fica a elevado a n e o denominador fica b elevado a n. Um exponencial cuja base é uma divisão, então a base é uma divisão, é igual à divisão das bases, sendo que todas são elevadas ao mesmo expoente. Tá? Na propriedade 6, diz o seguinte, que um número elevado a zero é igual a 1, desde que o número seja diferente de zero, certo? Então, todo número elevado a zero é igual a 1, exceto o próprio zero. E a 7, quer dizer, aquela coisa que a gente observou no exercício anterior. Se a base for igual a 1, a potência será 1, não importando o valor do expoente, certo? Então, o expoente n, que seja 50, que seja 95, vai ser sempre a resposta 1. Isso quer dizer a propriedade 7. Ok? Então, vocês deem uma pausa agora, nesse momento. Anotem as propriedades aqui à esquerda, a propriedade 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e escrevam também o significado. Anotem o significado que estão nos balões azuis. Né? O que estão nos balões azuis, vocês escrevam correspondente à propriedade escrita matematicamente e a propriedade explicada em português. Ok? Então, vocês escrevam uma versão para que vocês entendam cada propriedade. Ok? Dão uma pausa agora, anotem. Tá? Voltando, então, vamos fazer um exercício 3, onde a gente vai utilizar as propriedades. Né? Vamos ver, então, esse exercício 3. Qual a propriedade se aplica na seguinte operação? Né? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 é isso aqui. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, nós temos aí, conta aí quantas vezes aparece o 2. 7 vezes, né? Então, é 2 elevado a 3 mais 4, 7, não é? Então, confirma aquela propriedade, né? A primeira propriedade que vocês anotaram aí no caderno. Agora, para o segundo, né? Essa é a operação, né? Nós temos o 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2, todos eles elevado a 2. 2 elevado a 3, a gente viu que é 8. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. E 5 elevado a 2 é 25. 5 vezes 5, 25. Já fizemos, então, a potência que está dentro dos parênteses, né? E agora só falta elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado, deu, né, que 8 vezes 25 é igual a 200. Primeiro a gente efetuou o que está dentro dos parênteses, elevado ao quadrado. 200 elevado ao quadrado é 40.000. 40.000. Então, agora vamos aplicar as propriedades para ver se facilita, se é verdade. Até agora a gente fez
o que a gente sabia fazer da matemática, né? Foi fazendo, operando, então, internamente, não usamos nenhuma propriedade. E agora vamos tentar usar a propriedade. Olha só. Então, temos aqui uma propriedade, acho que é a propriedade 2, né? Que a gente multiplica, então, o expoente que está de fora do parênteses por cada expoente que está dentro da base, né? Aquela base é uma multiplicação de 2 expoentes, né? Então, ficou 2 na 3 elevado ainda a 2, então é 3 vezes 2, a potência daquela base 2, né? Vezes 5, que é a base, elevado a 2 vezes 2, que já estava elevado a 2, vezes 2, que estava fora do parênteses, né? 2 elevado a 3 vezes 2 é 2 na 6. 5 elevado a 2 vezes 2 é 5 elevado a 4. Sim, então, 2 elevado a 6 é 64. 5 elevado a 4 é 625. E deu, então, 64 vezes 625, 40.000, que é a mesma resposta que a gente obteve sem aplicar as propriedades. Essa aqui é a segunda e a terceira propriedade, foram aplicadas, né? Para fazer o cálculo. Agora, vamos fazer o exercício 4. O exercício 4 tem aqui, aplicar as propriedades para ver. Então, qual a propriedade que nós temos que aplicar? 200 elevado ao quadrado, a gente já tinha feito, né? É 2 vezes 100 elevado ao quadrado, né? 2 vezes 100 elevado ao quadrado, a gente pode dizer que é 2 vezes 10 ao quadrado elevado ao quadrado, porque 10 ao quadrado é 100, não é? E agora a gente pegou e o expoente que está fora e aplica para os dois números que estão sendo multiplicados dentro daquele parêntese. Ficou 2, que era 2 na 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 1 vezes 2, vezes 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, vezes 2. 2 vezes 2, que ficou como expoente do 10, certo? 2 elevado a 2 vezes 10 na quarta, né? 10 elevado a 4, ficou o resultado ali. Indo adiante, nós temos que 2 elevado ao quadrado é 4 e 10 elevado a 4 é 10.000. Não, como a gente viu, aquele 4 significa que tem 4 zeros, né? Então, ficou 4 vezes 10.000, que é 40.000. Então, estamos aliviados porque o exercício 4, ele teve a mesma resposta que obtivemos no exercício anterior. E a segunda e a terceira propriedades foram aplicadas, então. Exercício 5. Vamos ver, então, e tem o exercício 6. O exercício 5 é 2 na 4, divididos por 2 na 2. Isso a gente faz, então, que 2 na 4 é 2 vezes 2, que é 4 vezes 2, é 8 vezes 2, 16. E 2 na 2 é 2 vezes 2, que é 4. Então, ficou 2 na 4 sobre 2 na 2 é 16 sobre 4. Não estou aplicando nenhuma propriedade, simplesmente a matemática que a professorinha ensinou lá no primeiro, segundo ano, terceiro ano, quando o Esther era criança. Tá? Ficou 16 dividido por 4 é 4, né? Porque 4 vezes 4 é 16. Mas agora, aplicando as propriedades, será que dá o mesmo resultado? Vamos ver. 2 elevado a 4, dividido por 2 elevado ao quadrado, a gente colocou 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos 2, né? Que é a propriedade que o que está embaixo, na divisão, vai multiplicando, porém, com o seu expoente subtraído, subtraindo o expoente do denominador, né? Denominador, que está embaixo na fração. Então,
2 na 4 vezes 2 na menos 2 ficou 2 na 4 menos 2, não é? É a propriedade que mostra isso. Então, 2 na 4 menos 2 é 2 na 2, que é igual a 4. Chegamos, então, à mesma resposta usando a quarta propriedade. Certo? Agora, temos aqui outro cálculo. 5 na terceira dividido por 5 na terceira. Vamos fazer o cálculo. 5 elevado ao cubo, ou na terceira, é 125, porque 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Né? Então, ficou 125 divididos por 125, deu igual a 1. Essa é a resposta. Os dois números que estão sendo divididos são iguais, então, não, ainda bem. Vamos aplicar, então, a mesma propriedade que a gente viu lá em cima, em que o denominador tem o seu expoente subtraído, né? Então, ele muda o valor do expoente quando ele vai para a multiplicação, né? Quando a gente transforma uma divisão numa multiplicação, onde onde o número denominador é uma potência. E essa potência, então, tem o valor do seu expoente invertido. Vejam ali, 5 na terceira vezes 5 na menos 3. Então, 5 na terceira vezes 5 na menos 3, aplicando a quarta propriedade, temos que 5 elevado à terceira menos 3, 3 menos 3 de expoente ficou com 0. Então, temos ali, ó, 5 elevado a 0, né? O que é 5 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, nós temos o resultado 1 igual ao 1 que obtivemos fazendo os cálculos anteriormente com a matemática da professorinha do primeiro e segundo ano, certo? Então, observem isso aí, anotem todos os exercícios feitos até agora e refaçam no caderno várias vezes. Façam suas perguntas, tenham as suas dúvidas e façam suas perguntas no fórum. Tá? Então, aqui, ó, 5 na 0 igual a 1 é a sexta propriedade. Agora, tem certos exercícios que a gente vai fazer para fixar essas propriedades no cérebro da gente, e a gente faz umas simplificações de expressões matemáticas, né? Essas expressões matemáticas são compostas por números, por letras, né? E devem dar como resultado números e letras. Então, temos aqui uma expressão complicada, onde 2x na terceira vezes y na quarta, divididos por z na terceira, ou z ao cubo, é elevado a 4 e ainda é multiplicado por 3y na segunda, vezes z ao cubo, divididos por 2z ao quadrado, e tudo isso elevado ao quadrado. Tá? A gente efetuando isso aí, a gente chega a essa expressão simplificada, que é 36x elevado a 12, vezes y elevado a 20, dividido por z elevado a 10. Como chegamos nisso aí? Vamos ver. Essa expressão, nossa expressão anterior, a multiplicação de duas expressões bem complicadas, né? A primeira coisa que eu fiz foi usar a terceira propriedade, onde eu posso pegar o 4 que está lá, né, que é o expoente da primeira, né, e multiplicar por todos os expoentes dessa divisão, né, e foi ali. Então, 2, que o expoente era 1, ficou 2 elevado a 4. X, que era 3, ficou elevado a 3 vezes 4. Y, que era igual a 4, ficou elevado a 4 vezes 4. E embaixo, o z, que era elevado a 3, ficou z elevado a 3 vezes 4.
Né? O outro fator, a outra expressão que era multiplicada, fizemos a mesma coisa, só que lá era elevado ao quadrado, quer dizer, e 3 elevado a 1 ficou 3 vezes 3 elevado a 1 vezes 2, né? Então, ficou 3 elevado ao quadrado. O y era elevado ao quadrado, vezes 2, ficou y elevado a 2 vezes 2. O z, que era ao cubo, ficou z ao cubo vezes 3, z elevado a 3 vezes 2, né? Z elevado a 3 vezes 2, aliás. E embaixo, o denominador, que tinha um 2 elevado a 1, teve, então, 2 elevado ao quadrado. E o z, que já era elevado ao quadrado, ficou z elevado a 2 vezes 2, né? E agora, então, nós, fazendo o próximo passo, né, efetuamos as multiplicações dos expoentes. Então, ficou 2 na quarta, vezes x elevado a 12, vezes y elevado a 16, divididos por z elevado a 12, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes y elevado à quarta, vezes z elevado a 6, divididos por 2 elevado ao quadrado, dividido por z elevado à quarta. Efetuando. Agora, podemos aplicar a seguinte propriedade, a propriedade 1. Como é que eu fiz? Né? Como é que a gente deve fazer? Eu aproximei essa multiplicação, né, na primeira parte ali, os fatores, ou as bases que são semelhantes. Vejam ali. A base x só tem 1, né? Só tem uma potência com a base x. Só tem uma potência com a base 2, só tem uma potência com a base 3. Então, coloquei potência com a base 2, potência com a base 3 e potência com a base x. Coloquei as potências com a base y e coloquei as potências com a base z no numerador. No denominador, tinha potência com a base 2, potência com a base z. Então, ficaram ali. As mesmas bases se juntaram, né? Ficou ali z, ficou ali, então, 2, a base 2 que tinha no numerador era 2 na quarta, e no denominador, a mesma base 2, que era 2 ao quadrado, vezes no numerador tinha a base z, e no denominador também tinha a base z, né? Então, embaixo tinha z na 12 vezes z na 4, e aplicamos a propriedade 1, e ficou z na 16, né? No denominador. No numerador ficou sozinho z na 6, nós juntamos na mesma fração as mesmas bases. Em seguida, então, permaneceu o 3, porque não temos mais nenhum, nem no numerador, nem no denominador, a base 3. O x elevado a 12, que não existe também no denominador, só no numerador. E o y, que era y16 vezes y4, também usamos a propriedade 1 para juntar esses dois números com a mesma base. E ficou, então, 16 mais 4, 20. Y na 20. Agora, podemos, então, usar a quarta propriedade para efetuar as frações, né? As divisões, onde temos a mesma base. Então, 2 na 4 menos 2, né? Z na 6 menos 16, vezes 3 ao quadrado, vezes x na 12, vezes y na 20. Então, efetuando as operações das expoentes, nós temos 2 elevado a 2, vezes z elevado a menos 10, vezes 3 elevado a 2, vezes x elevado a 12, vezes y elevado a 20. Isso, então, ficou 2 na 2 igual a 4,
vezes z na menos 10, vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes x na 12, vezes y, 20. Isso já é uma resposta, porém, aquele z negativo, com expoente negativo em cima, na verdade, ele está embaixo. E o 4 a gente pode multiplicar pelo 9 e deu 36, x elevado a 12 vezes y elevado a 20 vezes z, dividido por z, aliás, dividido por z na 10. Se a gente quiser fazer mais alguma propriedade para ficar mais confortável com a expressão final, a gente ainda pode fazer isso, né? Porque todos os expoentes, eles podem, então, ser divididos por 2, né? E colocar o 2 lá fora, assim, o 36 é 6 ao quadrado, e também se pode, então, expressar desta forma. Então, vamos resolver o exercício 7. Utilizando as propriedades, vamos fazer a simplificação da expressão, que são duas bases, com expoente igual a 3. Dentro essa base é composta por uma fração. Essa fração tem várias potências, né? Então, vamos lá. É 2 vezes a elevado ao quadrado vezes c elevado ao cubo, dividido por 15 vezes b elevado à quarta. Tudo isso elevado ao cubo. Temos, então, essa aí multiplicado pela uma outra potência, cuja base é uma divisão. No numerador temos 30 vezes b elevado à sexta, e no denominador temos 4 vezes a elevado ao quadrado vezes c elevado ao quadrado. Tudo isso elevado ao cubo. Então, se os dois são elevados ao cubo, nós podemos usar a expressão, a propriedade 2, né? E fazer o inverso da propriedade 2, né? Onde do lado direito da expressão da propriedade 2 tem a na n vezes b na n é igual a vezes b, os dois elevado a n. Fizemos isso aí. Já que os dois são elevados ao cubo, nós podemos, então, retirar o expoente 3 dos dois e colocar um colchete onde os dois são elevados ao cubo, certo? Então, aqui, propriedade 2. Em seguida, efetuamos, então, as multiplicações, né? 2 vezes 30 deu 60. A ao quadrado não tem um correspondente com a mesma base na outra expressão. C ao cubo permanece e b elevado à sexta, fica tudo isso no numerador. Agora, no denominador, pegamos o 4, multiplicamos por 15, ou 15 dividido por 4, 15 vezes 4, aliás, 15 vezes 4, a ao quadrado, c ao quadrado e b elevado à quarta. Tudo isso elevado à terceira, né? Ou ao cubo. 4 vezes 15 é 60, ficou 60 sobre 60. Em cima tinha a ao quadrado, e embaixo tinha a ao quadrado, que foi para cima como a na menos 2. Em cima tinha c ao cubo, embaixo tinha c ao quadrado. O c ao quadrado, que estava no denominador, vai para o numerador com o expoente negativo, né? Expoente, então, o sinal do expoente que estava embaixo é invertido. E o b elevado à sexta, que estava no numerador, vezes o b
elevado a menos 4, pois estava no denominador e também tem o seu sinal invertido, certo? Tudo isso elevado ao cubo. Então, aqui tem a propriedade 4, né? Onde o A, a divisão A sobre A, onde a divisão A ao quadrado por A ao quadrado fica A ao quadrado vezes A na menos 2. E o C ao cubo dividido por C ao quadrado fica C ao cubo vezes C na menos 2 e B na sexta dividido por B na quarta fica B na sexta vezes B na menos 4. Né? Então, essa é a propriedade 4. Agora, A, 60 dividido por 60 é 1, então o 1 não precisa estar ali multiplicando, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Né? A ao quadrado vezes A na menos 2 ficou A na 2 menos 2 é A na 0. O C na terceira vezes C na menos 2, né? Ficou C elevado a 3 menos 2, ficou C elevado a 1. O B na sexta vezes B na menos 4 ficou B na 6 menos 4, ficou B na 2, B ao quadrado. Tudo isso é elevado ao cubo. Né? Isso aqui é a propriedade 6, que é A na 0, que dá 1. E ficamos, então, com C. Na terceira, porque o 3 que estava lá fora é multiplicado pelo expoente 1, 3 vezes 1, ficou C na terceira, você elevado a 3. E B, que era na segunda, com o 3 que estava lá fora, ficou B elevado a 2 vezes 3, que é 6. Então, essa é a simplificação de toda aquela parafernália lá na expressão inicial, sim, reduz a esses dois expoentes, né, duas potências, né, que são, aplicamos a propriedade 2 e a propriedade 3 para resolver e fazer essa simplificação. Então, agora vocês anotem essa expressão inicial no caderno e tentem chegar a essa resposta, certo? Exemplos de simplificação de expressões exponenciais. Exemplo 8. Aqui temos 4 elevado ao quadrado vezes 4 elevado à quarta. Então, temos a mesma base 4, né? Aqui é 4. Aqui base 4, aqui base 4, né? 4 elevado a 2, a 4, mantém a base 4 e somos expoentes, 2 mais 4, 6. Então, 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 4 é 4 elevado a 2 mais 4, que é 4 elevado a 6. Exemplo 9. 3 elevado ao quadrado e 4 elevado ao cubo. Né? Eles não têm a mesma base, então, o que dá para fazer é elevar o 3 ao quadrado, que é 9, e elevar o 4 ao cubo, que é 64. E fazer a multiplicação, que dá 576. No exemplo 10, a mesma situação do exemplo 9. 6 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Não tem a mesma base, então não podemos fazer o que tinha no exemplo 8. O que nós podemos fazer? Podemos, já que tem a mesmo expoente, é multiplicar a base e manter o expoente. Veja aqui como é que ficou. Multiplicou as bases e depois o resultado da multiplicação foi elevado ao quadrado. Por quê? Os dois são elevados ao quadrado. Então, ficou 6 vezes 2, 12 elevado ao quadrado, né? Nós temos aqui que é 36 vezes 4, né? Tá? Isso que vocês façam lá para ver por que deu esse 36 vezes 4, por que eu botei aqui. E deu
144. 12 ao quadrado é 144, certo? Agora o exemplo 11. Temos aqui uma fração, 2 sobre 3, elevado à terceira, né? Ou elevado ao cubo. Então, esse 2 elevado ao cubo e o 3 elevado ao cubo. Tá? 2 elevado ao cubo é 8 e 3 elevado ao cubo é 27. Esse é o resultado. E temos o exemplo 12. O exemplo 12 é 3x, então temos uma variável aqui, elevado à terceira, tudo isso elevado ao quadrado. Então, esse elevado ao quadrado aqui, ele eleva o 3 ao quadrado, tá aqui, ó. Eleva o 3 ao quadrado. E eleva o x na terceira ao quadrado, tá aqui, ó. O x na terceira ao quadrado, tinha 3, então veio 3 vezes 2, tá? Ficou, então, 2 elevado ao quadrado, 9, x na terceira ao quadrado é 3 vezes 2, esse aqui. Ficou x na sexta. Muito bem, exemplo 13, temos aqui 4x na quarta e 3x ao cubo. Então, temos aqui, é o x que é o elevado à quarta, né? E é o x que é elevado ao cubo. Então, a gente pode multiplicar os números, né? Os coeficientes aqui, os números, 4 e 3, né? Ficou 4 vezes 3. E mantém, então, a multiplicação aqui do x, que é a mesma base, né? Ficou x na quarta vezes x na terceira, mantém a base, soma expoente, ficou x na sétima. Então, é 12 vezes x na sétima. Exemplo 14. Exemplo 14. Temos aqui 18x na quinta vezes y na sétima, divididos por 3x ao quadrado vezes y na terceira. Numerador, 18x na quinta vezes y na sétima, ficou, né, 18, botamos só o coeficiente aqui, sobre o coeficiente do denominador. Numerador, 18 divididos por 3, né? Pegamos os x aqui com esse x que está aqui. Esse x que está no denominador, ele vai para cima com o expoente negativo. Então, esse y na terceira aqui embaixo, no denominador, vai para cima com o expoente negativo, que está aqui. Tá? Então, os que estavam embaixo foram com o expoente negativo para cima. Agrupamos aqui os de mesma base, x e x, aqui y e y. Tendo a mesma base, podemos, então, somar os expoentes. Nesse caso, como é negativo, é subtração de expoentes. Ó. X elevado à quinta menos 2, y elevado à sétima menos 3. E 18 dividido por 3 dá 6. Então, ficou 6 vezes x ao cubo vezes y na quarta. Esse é o resultado de tudo isso aqui. Muito bem. Exemplo 15, um pouco mais complicado. 14 no numerador. 14x na quinta, y na quarta, z na nona. E no denominador, 7 vezes x ao quadrado, vezes y na sétima, z na oitava. Tudo isso elevado à quinta. Então, começamos por dentro, aqui, os coeficientes, 14 dividido por 7. Pegamos o que tem aqui no denominador, passamos para cima, no numerador, né? E já invertemos o sinal do denominador. Olha só, x ao quadrado veio para cá com o x na menos 2. Y na sétima veio como y na menos 7. Vocês vejam que o y na quarta está aqui, o x na quinta está aqui, o z na nona está aqui, e o z na oitava, que estava aqui embaixo, ficou o z na menos 8 em cima. Vamos, então, proceder as operações aqui dentro. Primeiro, a 14 dividido por 7 deu 2.
E aí, 5, né? Mantém a base 5 aqui, ó. E é 5 menos 2, ó. A base de x, aliás, desculpa. X aqui é a base, x elevado a 5 menos 2, y, que é a base, né? Aqui, 2y. Então, ficou y na quarta menos 7 e z na 9 menos 8, né? Então, agora, elevar esse resultado na quinta, porque está tudo aqui. Então, ficou 2 na quinta, x na terceira na quinta, lá, x na terceira vezes 3 elevado na terceira, ao cubo vezes 5, olha lá. E y, né, elevado, aqui sobrou menos 3, né? Menos 3 vezes 5, que é esse 5 aqui de fora. E z, ficou z na 1, né? Z na 1 é próprio z. 1 vezes 5 dá 5, então z na quinta aqui, tá? Então, o resultado deu isso aqui, 32 vezes x na 15, vezes z na quinta, dividido por y na 15, né? Na 15ª. Na 15ª. Então, esses aqui, vocês façam os exercícios, vocês copiem só o que é para fazer. Copia aqui 4 ao quadrado, vezes 4 na quarta, no caderno, lá copie 3. E tentem fazer sem olhar, e depois voltem a olhar o vídeo para ver o resultado e ver se vocês conseguiram chegar no mesmo resultado fazendo de novo, né, esses exercícios. Temos 15 exemplos que podem ser refeitos. Para aprender de fato, temos que fazer os exercícios. Tem exercícios dispostos nos comentários deste vídeo no YouTube. É este que está aqui embaixo. Vocês podem copiar desse slide ou então clicar lá no nosso, depois no comentário do vídeo do YouTube. Até mais!